Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aí proferindo uma palestra na UFES, em colegas do evento, ainda mais um evento de geometria diferencial, né? E hoje eu vou falar vou apresentar a rigidez para a desigualdade logarítmica de Sobolev em variedades riemannianas com peso. Variedades riemannianas com peso são variedades riemannianas com uma função suave fixada, tá? Mas antes de apresentar essa rigidez, eu vou apresentar a rigidez para a desigualdade Poincare, tá? A minha apresentação está organizada do seguinte modo. Vou falar um pouco sobre introdução e motivação, alguns resultados existentes, tá? E vou apresentar e provar a rigidez para a desigualdade Poincare e vou apresentar a rigidez para a desigualdade logarítmica de Sobolev. Dada uma variedade riemanniana completa, tá? A gente vai considerar as variedades aqui completas. A gente tem um operador laplaciano associado, tá? E existe um resultado famoso, que é chamado Teorema de Lenoir-Schiobata, que trata de estimativas para o primeiro autovalor do laplaciano de uma determinada variedade riemanniana. Ele fala que se você tem uma variedade riemanniana completa com curvatura de Hit maior ou igual à curvatura de uma esfera redonda, então o primeiro autovalor do laplaciano dessa variedade é maior ou igual ao primeiro autovalor dessa esfera redonda. Isso foi provado pelo Mirowiski. E o Obata provou a rigidez, mostrando que vale a igualdade somente se a variedade é isométrica a essa esfera redonda, né? Na verdade, essa rigidez é equivalente à rigidez na desigualdade Poincare, tá? E nessa palestra, a gente vai provar um teorema similar a esse teorema de Lenoir-Schiobata para um operador que, um operador definido na variedade que, num certo sentido, é uma generalização para o operador laplaciano, tá? Mas antes, vamos ver aqui, fixar algumas definições e notações. C já é um espaço de Hilbert e ter um operador linear em E. Isso aqui que eu vou falar é para o espaço de Banach, só coloquei espaço de Hilbert aqui, porque Hilbert são os espaços que a gente vai trabalhar. A gente define o espectro de T como sendo o conjunto dos números complexos, tal que essa aplicação T-1 lambda vezes a identidade, a aplicação inversa dela não existe ou é ilimitada. Então, a gente pode dividir esse espectro em dois conjuntos disjuntos, que um deles é o espectro discreto de T, que são os números no espectro que são autovalores com multiplicidade finita e que são pontos isolados do espectro. Tá? E o espectro essencial, que é o complementar do espectro discreto. Né? E a gente vai dizer que quando o espectro essencial é vazio, a gente diz que o espectro do operador é discreto, né? Ou seja, um espectro discreto, o espectro consiste de autovalores que têm multiplicidade finita e são pontos isolados, tá? Então, se a gente tem uma variedade riemanniana completa de dimensão n maior ou igual a 2, nós temos associado a ela o laplaciano, que é um operador adjunto, que está definido no espaço L2, que é o espaço das funções cujo quadrado é integrável. Tá? Então, é um resultado conhecido que a compacidade da variedade n implica nesse espectro ser discreto, né? Ou seja, os elementos do espectro são autovalores de multiplicidade finita. Né? E isso, como consequência, a gente tem que o conjunto de todos os autovalores do laplaciano, contando com multiplicidade, forma uma sequência de números reais não decrescente, né? Que converge para o infinito, que onde dá zero, ou zero é um autovalor para o operador laplaciano. E, além disso, a gente tem
a gente tem a existência de uma base ortonormal formada por autofunções do operador laplaciano, tá? Então, a gente tem aqui um exemplo que, se a gente considera SNR, a esfera redonda n-dimensional de raio R positivo, né, com n maior ou igual a 2, a gente consegue mostrar que o primeiro autovalor do laplaciano é n sobre o raio ao quadrado. Tá? E aí, então, a gente tem esse resultado e fala que se você tem uma variedade riemanniana completa com essa limitação sobre a curvatura de Hit, né? A curvatura de Hit é maior ou igual a n-1 sobre A para algum A positivo. Note que esse n-1 sobre A é a curvatura de Hit de uma esfera redonda, de uma esfera de curvatura seccional constante A, tá? Então, essa condição está dizendo que a curvatura de Hit dessa variedade é maior ou igual que a curvatura de Hit dessa esfera redonda. Então, o espectro é discreto, né, sob essas condições. E aí, o Lederowski mostrou que o primeiro autovalor do Laplaciano é maior ou igual ao primeiro autovalor da esfera redonda de curvatura seccional constante igual a A, né, que é n vezes A. E o Obata provou que se valer a igualdade, então essa variedade tem que ser isométrica. A esfera redonda n-dimensional de raio R igual a 1 sobre raios de A, né, ou seja, a curva é isométrica a uma esfera de curvatura seccional constante igual a A, tá? Em geral, quando a gente tem uma variedade riemanniana completa que é não compacta, o espectro não é discreto. Como, por exemplo, se a gente considera o RN com a métrica canônica, nesse caso, a curvatura de Hit é zero, do RN, e o espectro do Laplaciano é igual ao espectro essencial, que é o intervalo de zero a mais infinito. Tá? E então, agora eu vou definir o que são variedades com peso e apresentar um outro operador que, de num certo sentido, uma generalização do operador laplaciano. Uma variedade riemanniana com peso é uma variedade riemanniana completa munida de uma métrica suave, ou de uma função suave. Tá? Então, há uma variedade riemanniana com peso MGF está associado a uma medida mu, que é induzida por esse elemento de volume com peso, né, é elevado a menos F, vezes o elemento de volume da variedade. Ao longo dessa palestra, toda vez que a gente tem uma variedade riemanniana com peso e a gente vê essa medida mu, a gente vai estar se tratando dessa medida, né, induzida pelo elemento de volume com peso. A gente tem também o drift laplaciano, que é o laplaciano de F, o laplaciano que a gente vai chamar aqui só para laplaciano F, que é igual ao laplaciano menos o produto interno do gradiente com o gradiente da função. E ele é um operador também autoadjunto, mas agora definido no espaço das funções cujo quadrado é integrável. E também a gente tem o tensor curvatura de Hit-Beck-Emery, e a gente vai chamar de Hit-F, né? Fixada onde F é a função peso, né? Que é igual ao Hit mais o Heinsiano da função F. Note que se F é constante, o Laplaciano F coincide com o Laplaciano da variedade e a curvatura de Hit-Beck-Emery também coincide com Hit, né? Então, nesse sentido, tanto o Hit-F quanto o Laplaciano são generalizações do Laplaciano da variedade e da curvatura de Hit. Então, usando por exemplo, usando esse tensor de Hit-Beck-Emery, a gente pode definir uma classe de variedades com peso bastante conhecida e bastante importante, que são os gradientes Hit-Soliton. E, dada uma variedade riemanniana com peso,
que o tensor, o HIT F é igual a um múltiplo da métrica, né, para um múltiplo real, a gente chama essa variedade com peso de gradient HIT Soliton. E de acordo com esse múltiplo da métrica ρ, a gente classifica o HIT Soliton, né? A gente diz que ele é stand quando esse número, o ρ é zero, né? Shrink quando o ρ é positivo e expand quando o ρ é negativo. Gradient HIT Soliton são generalizações naturais de variedades de Einstein, né? Uma vez que quando F é constante, o HIT F é a curvatura de HIT. E quando ele é shrink, eles aparecem aí como pontos críticos do funcional desse funcional de Perron aqui, né? Definido um espaço onde se tem as métricas riemannianas, funções suaves e constantes positivas, tal, certo? Um exemplo são os Gaussian Solitons, e a gente tem aqui primeiro falar dos Gaussian Shrink Solitons, que são o Rn, munido da métrica canônica, e dessa função f de x igual a sobre 4, norma de x ao quadrado, onde a é positivo. Então, nesse caso, o HIT F é a sobre 2 vezes a métrica. Tá? E também tem os Gaussian Spand Solitons, que são o Rn com a métrica canônica, agora com a função f de x igual a menos a sobre 4, norma de x ao quadrado, onde a é positivo. E nesse caso, o HIT F é menos a sobre 2 vezes a métrica canônica. Tá? Bom, a gente, dado uma variedade riemanniana com peso, a gente sabe, é um fato conhecido que é dado pelo teorema de Bonin-Myers, que se o HIT F é maior ou igual a uma constante, o HIT F não, a curvatura de HIT é maior ou igual a uma constante positiva, então essa variedade é compacta. Então, note que o mesmo não vale se a gente tiver, no lugar da limitação do HIT, a limitação sobre o HIT F, da variedade riemanniana com peso. Né? Porque, por exemplo, aqui, o Gaussian Shrink Soliton, ele satisfaz isso, né? O HIT F é um múltiplo da métrica, um múltiplo positivo da métrica, e ele não é compacto. Tá? Uma outra questão é que, uma outra observação é que a gente viu que a gente observou aqui no começo da palestra que se você tem que o HIT é limitado inferiormente por uma constante positiva, então o espectro é discreto. E o mesmo não vale se a gente tem que o espectro do Laplaciano. E o mesmo não vale se a gente tem que o HIT F é limitado inferiormente por uma constante positiva. Por exemplo, aqui nesse Gaussian Shrink Soliton, o HIT F é um múltiplo positivo da métrica, e a gente observou no começo que o espectro do Laplaciano para o Rn com a métrica canônica, ele não é discreto. Tá? Em geral, para qualquer gradiente Shrink HIT Soliton, a gente tem que o espectro do Laplaciano é igual ao espectro essencial, que é o intervalo de zero, fechado em zero para mais infinito. Um outro exemplo são os cilindros Shrink Solitos, né, que são produtos de esferas redondas n-k dimensional de raio R, com o espaço euclidiano k-dimensional, tá, com a métrica canônica, onde o raio da esfera é dado por raiz de 2n-k menos 1, k maior ou igual a 1, n-k e maior ou igual a 2, e a função f, ela f de xt é igual a a sobre 2, a norma t ao quadrado, né? A positivo. E nesse caso, o HIT F é igual a sobre 2 vezes a métrica. Então, aqui a gente pode agora levantar algumas questões, né? A gente tem aqui, esse aqui é o teorema de Lenroy-Skjelbaka, que eu enunciei no início da palestra, né? E a gente viu que a gente observou que se o HIT é limitado
inferiormente por uma constante positiva, o HIT-F, em geral, o espectro não é discreto. Mas e quando você tem uma variedade riemanniana com peso, com o HIT-F limitado inferiormente, o que a gente pode dizer agora sobre o espectro do Laplaciano F? Ele é discreto? E se sim, a gente pode limitar inferiormente o primeiro autovalor do Laplaciano F e obter alguma rigidez, como aqui o Lenrois e o Obata obtiveram? Então, vou listar agora alguns resultados que já são conhecidos e que respondem algumas dessas perguntas em variedades riemannianas com peso, onde a curvatura, esse HIT-F é maior ou igual a uma constante positiva, tá? Considera uma variedade riemanniana com peso, tal que o HIT-F é maior ou igual a sobre 2 vezes a média, para algum positivo. Então, nesse caso, a medida mu com peso da variedade é finita, né? É finita. Inclusive, isso implica que 0 é um outro valor para o Laplaciano F. Vale a desigualdade logarítmica de Sobolev, essa desigualdade logarítmica de Sobolev, onde a constante é 1 sobre A, né? Veja que esse A aqui é o que aparece na limitação do HIT-F. E, em particular, já que a desigualdade logarítmica de Sobolev implica no net Poincare, né, vale essa desigualdade de Poincare aqui com a constante 2 sobre A. Tá? E o próximo fato responde a uma das nossas perguntas, que é exatamente o espectro laplaciano é discreto. Né? Então, a gente consegue aí essa sequência não decrescente de números reais, que são autovalores do Laplaciano. O Laplaciano F aqui, 0 é um autovalor. Lembre que cada um tem multiplicidade finita, cada autovalor desse tem multiplicidade finita. O 0 tem multiplicidade 1, as outras funções são as funções constantes não nula. Tá? E, além disso, a gente consegue uma base ortonormal formada por autofunções do Laplaciano. E o próximo fato também responde a uma das nossas perguntas. A gente tem a limitação inferior do primeiro autovalor do Laplaciano por A sobre 2. E ainda que vale essa caracterização variacional, né? Uma observação é que se esse primeiro autovalor do Laplaciano F é atingido por A sobre 2, isso vale-se somente se a igualdade é atingida na desigualdade de Poincare. Então, estudar a rigidez para essa estimativa do primeiro autovalor do Laplaciano F é equivalente a estudar a rigidez para a desigualdade de Poincare. Tá? Um exemplo aqui é aquele que eu mencionei no início, que são os cilindros Shrink-Solitons, que é o produto da esfera redonda N-K dimensional de raio R por RK, onde R é a raiz de 2, N-K menos 1, K maior ou igual a 1, N-K maior ou igual a 2, e a função F é dada por essa função. Tá? Nesse caso, a gente já observou antes que o HIT-F é igual a A sobre 2 vezes a métrica. É um múltiplo da métrica por A sobre 2, né? E o primeiro autovalor do Laplaciano F é atingido por A sobre 2 e tem multiplicidade K, né? Tá? Esse K é a dimensão do RK aqui, né? Desse produto aqui. O outro exemplo são os Gaussian Shrink-Solitons, que é a variedade que é o Rn com a métrica canônica e essa função f de x igual a A sobre 4, norma de x ao quadrado ou a positivo, né? Nesse caso, o autovalor também é atingido do Laplaciano F por A sobre 2, e esse tem multiplicidade n, né? Que é a dimensão, né? Dimensão aqui. Note que se A é igual a 1, se A é igual a 1, e n é igual a 1, e a dimensão é igual a 1, então o Laplaciano F é dado por esse operador, né? A segunda derivada, menos t sobre 2, vezes a primeira derivada.
E nesse caso é conhecido que o espectro do Laplaciano F é 0, 1, ou 0, meio, 1, 3 sobre 2 e vai aumentando, somando aí meio e meio. Né? Você obtém um outro somando meio ao anterior. E o primeiro autovalor é meio, né? É atingido por meio. E ele tem multiplicidade 1, tá? E também é conhecido que esses polinômios, os polinômios de Hermite, formam uma base ortonormal para o espaço das funções cujo quadrado é muito integrável, né? Forma uma base ortonormal de autofunções por Laplaciano. Então, note que a gente tem aqui, a gente acabou de ver dois exemplos, que são os Gaussian Schrink-Solitons e os cilindros Schrink-Solitons, cujo o primeiro autovalor ele é atingido, né? Ele é atingido. E o que essas variedades têm em comum, nesse caso aqui, é o Rn, né? Que o primeiro autovalor tem multiplicidade n, e no outro caso, que ela é um produto, né? Ela se divide num produto de uma variedade com um RK, onde esse K dá a multiplicidade do primeiro autovalor. Então, eu vou apresentar aqui o teorema que foi provado pelo professor Detang e a Xucheng, que prova que se o primeiro autovalor é atingido, então a variedade ela split, né? Ela se divide como um produto de uma variedade riemanniana por algum Rn, tá? Dado uma variedade riemanniana com peso, com curvatura de Hit, com Hit F maior ou igual a A sobre 2 vezes a métrica para algum A positivo. Então, eles deram uma prova diferente, né, da estimativa para o primeiro autovalor do Laplaciano F, né, que é a maior ou igual a A sobre 2, e que vale a igualdade, né, o primeiro autovalor é atingido por A sobre 2 com multiplicidade K maior ou igual a 1, se somente se essa multiplicidade está entre 1 e a dimensão da variedade. A variedade é não compacta e ela é isométrica ao produto de uma variedade n-1, n-k dimensional, sigma, n-k, pelo RK, onde RK aqui está com a métrica canônica, e sigma n-k está com a métrica completa, cujo Hit F, agora aqui esse F é restrito a F restrito a sigma, tá? É maior ou igual a A sobre 2 vezes a métrica da variedade sigma. E ainda que o primeiro autovalor do Laplaciano F em sigma é maior que A sobre 2. E, além disso, passando por isometria, a gente pode quebrar a função F dessa forma, né? F de xt F de x0 mais A sobre 4, norma de t ao quadrado. Então, vou dar aqui uma ideia da prova desse resultado, né? Primeiro, da desigualdade, ou seja, que o primeiro autovalor é maior ou igual a A sobre 2, o primeiro autovalor do Laplaciano F, e a gente pode assumir que a menos, rescalonando a métrica, que esse Hit F, o Hit F é maior ou igual a 1 sobre 2 vezes G, ou seja, que A é igual a 1, tá? E aí, então, existe uma primeira autofunção, né, que é uma primeira autofunção por Laplaciano F, que é uma função não constante aqui no espaço de Sobolev N-mu, né, sem infinito, que satisfaz essa equação, Laplaciano FU é mais lambda 1 U é 0. E aí, pela fórmula de Bochner, com peso, né, a gente tem essa fórmula de Bochner aqui com peso, usando que o Laplaciano F, U, mais lambda 1 é U, ou seja, que U é uma primeira autofunção para o Laplaciano F, e usando que a curvatura de Hit F é maior ou igual a meio vezes a métrica, a gente obtém essa
essa desigualdade aqui, tá? E essa desigualdade, usando essa desigualdade, a gente consegue provar que a integral do Laplaciano F da norma do gradiente de U ao quadrado é zero, né? E que a norma do Rinciano de U ao quadrado, né, ela é muito integrável. E aí, integrando aquela desigualdade, a gente obtém que essa desigualdade aqui, que é a integral da norma do Rinciano ao quadrado de U, mais meio menos 1 lambda 1, né, vezes a integral da norma do gradiente ao quadrado é menor ou igual a zero. Tá? E como U, por hipótese, U é uma primeira autofunção, ela é não constante. Uma primeira autofunção do Laplaciano F, ela é não constante por hipótese. Então, isso implica, né, isso aqui é maior ou igual a zero, né? Isso implica que lambda 1 é maior ou igual a meio. E se vale a igualdade, quando a gente obteve essa desigualdade aqui, a gente vê que se a gente tiver que lambda 1 é o primeiro outro valor do Laplaciano F, tá? É igual a meio, então a gente tem que o Rinciano de U é zero, né? E o Hit mesmo, né? Laplaciano do gradiente de U, é meio vezes a norma do gradiente ao quadrado. E U é uma autofunção do Laplaciano F com relação ao autovalor meio, né? Note que essa primeira aqui, que o Rinciano da função U é zero, isso implica que a função tem o Laplaciano dela é zero, ou seja, a função é harmônica. E isso implica que a variedade é não compacta, já que a função U é não constante, porque em variedades compactas, funções harmônicas, elas devem ser constantes, né? Então, como a função U é não constante, então a nossa primeira implicação é que a variedade é não compacta, tá? Ainda ainda por esse fato do Rinciano de U ser zero, isso significa que o gradiente de U é um campo paralelo ao longo de M, e que ele é não trivial, ele é não nulo, já que a função U é não constante. E a existência desse campo implica que a variedade é isométrica, né? Ela é split, né? Ela se quebra no produto de uma variedade riemanniana completa com um R, né? Onde R está com a métrica canônica. Então, passando por isometria, a gente pode supor que a variedade riemanniana Mg é igual ao produto dessa variedade sigma n menos 1, né? N menos 1 dimensional, cartesiano R, com a métrica produto, tá? E a função U é constante em cada nível, ou seja, U é constante em sigma cartesiano T para todo T, e que a variedade riemanniana sigma n menos 1, é igual à imagem inversa de U pelo zero. Tá? Então, a gente tinha, só para relembrar, que U é uma autofunção do Laplaciano associado ao autovalor meio, né? E como o Rinciano da função U é zero, ela é harmônica, né? O Laplaciano dela é zero. E isso implica que U sobre 2 menos o produto interno do gradiente de F com o gradiente de U é zero. Usando isso, a gente consegue provar que a derivada de F com respeito a T é igual a T sobre 2. E aí isso implica que a função F ela pode ser quebrada nessa forma, né? Ela é igual f de xt igual a f de x0 mais t ao quadrado sobre 4, né, para todo x em sigma e t em f. E, em particular, como a função f tem essa decomposição e a curvatura de Hit f da variedade de n é limitada inferiormente pelo múltiplo meio, um múltiplo da métrica por meio, né? Ou seja, 1 sobre 2 vezes a métrica, a gente consegue provar que a curvatura de Hit f, o Hit f,
da variedade riemanniana sigma é maior ou igual, também é maior ou igual, a meio vezes a métrica, né? A métrica de sigma. Aqui a função f, a gente está considerando a função f restrita à variedade de sigma, tá? Então, a gente pode mostrar que o Laplaciano f se decompõe dessa forma, né? Você toma uma função v em m, né? Aqui a gente está considerando m como um produto de sigma, de uma variedade riemanniana sigma com os reais. Então, o Laplaciano f se quebra nessa soma, né? É o Laplaciano f em sigma mais o Laplaciano f de r, tá? Isso implica que as autofunções por Laplaciano f, esse Laplaciano f aqui é o Laplaciano f de m, da variedade de m, né? Eles são produtos de autofunções, são produtos de autofunções do Laplaciano f em sigma com o Laplaciano f de r, né? E, em particular, o espectro do Laplaciano f é o produto de elementos do espectro do Laplaciano f em sigma com números do Laplaciano f em r. E, por exemplo, a multiplicidade, por exemplo, do alto valor lambda alfa com lambda alto valor do Laplaciano f em sigma e alfa alto valor do Laplaciano em f em r é o produto da multiplicidade, tá? Só que a gente observou anteriormente quem é o espectro Laplaciano f em r, né? Aqui essa função f está restrita a r. E essa função f restrita a r nada mais é que f de t igual a t ao quadrado sobre 4, tá? A gente observou que o espectro do Laplaciano f de r é dado por esse conjunto, né? Onde o primeiro autovalor aqui é atingido por meio e ele tem multiplicidade 1. Né? Então, a gente tem que o espectro do Laplaciano f é dado por esse conjunto aqui, né? 0. Esses conjuntos, esse espectro aqui que eu estou apresentando é contando com multiplicidade, tá? 0, meio, né? Que o primeiro autovalor do Laplaciano f, por hipótese, a gente está assumindo que é meio, né? E o próximo seria o mínimo do primeiro autovalor do Laplaciano f em sigma e 1, tá? E como o HIT f em sigma é maior ou igual a meio vezes a métrica de sigma, a gente usa a desigualdade que a gente provou, que é que o primeiro autovalor do Laplaciano f é maior ou igual a meio, e aí então a gente tem que, se esse primeiro autovalor, né, que é maior ou igual a meio, se é estritamente maior que meio, isso significa que o primeiro autovalor do Laplaciano f, que é atingido por meio, ele tem multiplicidade de 1. E aí a demonstração acaba, tá? E se agora o primeiro autovalor do Laplaciano f em sigma é meio, a gente aplica o mesmo argumento agora para a variedade riemanniana com peso sigma n menos 1, né, com a métrica G1, e a função f restrita sigma, né, porque essa variedade agora com peso, o primeiro autovalor é atingido, ela tem essa limitação, né, pelo HIT, o HIT f dela é maior ou igual a meio vezes a métrica, né, e o primeiro autovalor é atingido. Então, a gente mostra agora, usando o mesmo argumento, que sigma n menos 1 é isométrica ao produto de uma sigma n menos 2 com R, né? E aí, repetindo dedutivamente esse argumento, segue a demonstração. E note que esse argumento só pode ser repetido até N vezes. Então, a multiplicidade do autovalor, do primeiro autovalor, é no máximo a dimensão N, tá? E aí a gente finaliza a demonstração. O próximo resultado que eu vou apresentar é a rigidez para desigualdade logarítmica de Sobolev, né? Suponha que aqui você tem uma variedade riemanniana com peso,
com curvatura de HIT F limitada inferiormente por A sobre 2, A positivo. E aqui eu vou supor que a medida mu, a medida induzida pelo o volume com peso, o elemento de volume com peso, ela é de probabilidade, ou seja, mu de M é 1. Então, se existe uma função V, né, não constante, localmente Lipschitz, não negativa, de integral com respeito a mu igual a u, que atinge a igualdade na desigualdade logarítmica de Sobolev, então, o Ota e o Takatsu mostraram que mostraram consequências análogas à rigidez para a desigualdade de Poincare, que a gente acabou de provar, né? Que M também é não compacta, como a gente tinha no outro caso, e que é isométrica, que ela é split, né? Ela é isométrica ao produto de uma variedade riemanniana completa n-1 dimensional com R, e que o HIT F de F dessa variedade sigma restrita a essa variedade é maior ou igual a A sobre 2 vezes a métrica também. E que passando por isometria, a gente consegue, né, quebrar, né, decompor a função f dessa forma, né? F de xt é igual a f de x0 mais a sobre 2 t ao quadrado. Né? X em sigma e d em r. Para provar isso, o Ota e o Takatsu, eles mostraram o que eles fizeram. Eles usaram a teoria de transporte ótimo para provar que se vale essa igualdade para alguma função V, então a igualdade na desigualdade de Sobolev é atingida, ou na desigualdade de Poincare é atingida, e é equivalente ao primeiro autovalor do Laplaciano F ser atingido por A sobre 2. Né? E aí ele usou a rigidez provada pelo o professor Detang e a Xuxeng. Tá? Ele falou que se vale essa igualdade, então vale a igualdade na desigualdade de Poincare. E recentemente está aí para sair um trabalho, eu e o professor Detang, a gente provou essa rigidez da desigualdade logarítmica de Sobolev, usando ideias análogas a que ele usou para provar rigidez na desigualdade logarítmica ou na desigualdade Poincare, né? A gente encontrou uma função cujo gradiente dela é um campo paralelo, né? E um campo paralelo e não trivial. Isso significa que a gente pode, né, que a variedade split, né, ela é um produto de uma variedade riemanniana com R. Então, está aí para sair um trabalho sobre isso, e dá uma prova diferente para essa rigidez aqui, para a desigualdade logarítmica de Sobolev, provada pelo Ota e pelo Takatsu. E, enfim, muito obrigada.